Questão 1.3-4 do livro de Termodinâmica do Kali. Uma amostra de 0.01 kg é composta de 50% pela molécula de H2, 30% pela molécula de HD e 20% pela molécula de D2. Que massa adicional de D2 deve ser adicionada para que a fração molar de D2 na mistura final seja 0.3? Então nós vamos começar escrevendo aqui a expressão para calcular a fração molar. A fração molar é dada por Xi igual a Ni sobre N, onde aqui esse Xi é a fração molar do componente I, esse N é o total de mols, o número total de mols do sistema. Esse N aqui é o número de mols do componente I. E aqui a gente não tem nenhuma dessas duas informações para calcular a fração molar. Então, para obter cada uma delas, a gente obtém o número de mols de cada componente e depois soma todos que nós encontramos esse N. Então, agora a expressão para obter o número de mols. Para obter o Ne, basta fazer Mi sobre M, onde esse aqui é o número de mols do componente I. Esse M é a massa molar do componente I. E esse M minúsculo é a massa em gramas do componente I. Então já dá para calcular o número de mols de cada componente, porque aqui tem a porcentagem em relação à massa do sistema todo. E assim dá para encontrar a massa de cada um componente. E a massa molar é um dado. Então, ele é consultado e usado aqui na expressão. Então aqui agora vou obter a massa molar de cada um. Então primeiro para H2, eu vou rotular com N igual a 1. Então vai ser N1 igual. Aqui é a massa. Então, H2 é 50% da amostra de 0.01 kg. Isso daqui é 10 gramas. E 50% disso, então, 5 gramas. A massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, aqui as unidades se simplificam, as unidades de massa. Aí fica a unidade de quantidade de matéria, que é o que está sendo procurado aqui. Então, 2.50 mols. Para o HD, vai ser rotulado com I igual a 2. Ele perfaz 30% dos 10 gramas da amostra. Então, 3 gramas. E a massa molar é de 3.02 gramas por mol. E isso resulta em 0.99 mol. Agora falta fazer aqui para a molécula de D2. Vai ser o N3. Se é 20% de 10 gramas, então 2 gramas. A massa molar é 4.02. E isso resulta em 0.50 mols. Dessa forma, a gente também pode fazer o número total de mols. Esse Nzinho aqui, que é um N1 mais N2 mais N3. Que é igual a 3.99 mols. Agora nós já podemos encontrar as frações molares, que nós temos o número total de mol do componente I, sendo I igual a 1, igual a 2 ou igual a 3, e o número total de mol do sistema. Então, agora eu vou encontrar a fração molar de cada um. De H2, que é o X1, vai ser o N1, que é 2.50, dividido pelo número total, que é 3.99. E isso resulta em 0.63. Aqui o número de mol do componente I é dado em mols, e o total de mols do sistema também é dado em mol. Portanto, a fração molar é uma quantidade adimensional. É só uma parte do todo. Agora, para o HD, X2 igual a
0,99, dividido pelo o total de mol dos sistemas, que é 3,99. Isso daqui resulta em 0,25. Agora a fração molar da molécula D2 é igual a 0,50 sobre 3,99, que resulta em 0,13. Uma coisa que pode ser conferido aqui é que a soma da fração molar de todos os componentes do sistema tem que dar igual a 1. Se a gente está somando todas as partes, essa parte tem que ser igual ao total. E o total aqui em fração é o inteiro. Então 0,63 mais 0,13 dá 0,76. Mas esse 0,25 dá praticamente o total, excetuando a parte do erro por ser usado aqui duas casas decimais. Mas aqui ainda não respondemos a questão. Pergunta: que massa adicional de D2 deve ser adicionada para que a fração molar de D2 na mistura final seja de 0,3? Por enquanto é 0,13. Então, esse sistema vai ter mais moléculas de D2, portanto, a parte de D2 no sistema vai aumentar. Então, vai aumentar até que chegue a 0,3. E a pergunta é quanta massa foi adicionada para isso. Então, nós precisamos aqui da fração molar igual a 0,3 em função da massa de D2, que D2 a gente rotulou com I igual a 3, né? Então a gente precisa que essa massa aqui, massa do componente, apareça na mesma expressão da fração molar. A gente faz isso substituindo esse Ni aqui nessa expressão. E assim a gente fica com X3, que é especificamente da molécula D2, é igual a N3 sobre N1 mais N2 mais N3. E agora substituindo essa expressão aqui com I igual a 3, a gente reescreve isso na forma de M3 sobre Mzão 3 aqui no lugar desse N3 e da mesma forma aqui no lugar desse N3. Essa equação relaciona a fração molar com a massa de M3, que é a massa de D2. E todas as outras quantidades aqui são conhecidas. Então, substituindo N1, N2 e a massa molar, e o X3 igual a 0,3, a gente vai obter uma expressão com todos os valores conhecidos, e assim nós poderíamos isolar o M3 e ver qual é a quantidade de massa que faz com que a fração molar seja igual a 0,3. O N1 é 2,50. Aqui eu já substituí Mzão 3, que é 4,02, que é a massa molar. O N2, 0,99. E aqui mais M3 sobre a massa molar, que é 4,02. E aqui fazendo esses cálculos e isolando o M3, a gente encontra o valor de M3 igual a 6,01. Isso aqui é dado em gramas. Então, isso significa que uma massa de 6,01 gramas de D2, mantida a massa que já tinha de H2 e de HD, faz com que a fração molar de D2 seja igual a 0,3. Mas a pergunta aqui é qual massa adicional. Então, lá já tinha massa de 2 gramas. E o que faz a fração ficar 0,3 é a massa de 6,01. Então, a massa que deve ser adicionada é de 6,01 menos o que já tinha 2 gramas, que resulta em 4,01 grama. E essa aqui já é a resposta.